tema do dia desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Estamos aqui para falar um pouco de uma entrevista que o presidente do Vitória Sport Clube, António Miguel Cardoso, concedeu ainda ontem ao Grupo Santiago a falar sobre o último mercado de transferências do emblema de Guimarães. Eu sou a Andrea Araújo, tenho aqui comigo o nosso diretor de conteúdos multimédia, Pedro Filipe Maia, que nos vai explicar um bocadinho quais é que foram os pontos fortes desta conversa. Por isso, Pedro, bom dia. Bom dia. A minha primeira pergunta para ti é mesmo sobre este mercado de inverno. Quais é que foram os grandes destaques das declarações de António Miguel Cardoso? O presidente do Vitória explicou um bocadinho toda a necessidade que o Vitória teve de vender já jogadores e não esperar pelo verão. Essa necessidade, disse o presidente, que deu a entender, ou explicou mesmo, que aguentou os jogadores mais fortes do plantel, mais valiosos do plantel este verão, onde já podia se calhar ter vendido alguns, para valorizar mais o plantel, qualificando-se para a Conference League. Algo que conseguiu fazer, a equipa qualificou-se e valorizou ainda mais, conseguindo vender os jogadores por um preço mais caro, ao contrário, por exemplo, de Mangas, que foi vendido a um preço quase de saldo no verão, dada a urgência do Vitória encaixar dinheiro nessa altura. Este movimento estratégico, o presidente explicou assim, foi importante para o clube reforçar a sua posição no mercado e conseguir vender a um preço um bocadinho mais interessante neste mercado de janeiro. Houve uma declaração curiosa do presidente, que provavelmente poucos adeptos a teriam neste momento, mas revela um bocadinho a confiança do trabalho que foi feito. Ele disse que o plantel está mais forte agora, depois deste mercado de entradas e saídas, mais competitivo do que estava antes, o que é uma frase, diria, arriscada do presidente, mas ele estará dentro do processo e verá. Ele disse mesmo que os treinos estão mais aguerridos, foi uma expressão do presidente do Vitória. Depois, a necessidade de vender já prendeu-se um bocadinho com este lado estratégico. A necessidade já vinha desde o verão, aguentou até janeiro, e explicou um bocadinho que o clube teve que vender para não cair, não podia arriscar cair em salários em atraso, em algumas dívidas não serem pagas, e portanto explicou aqui um bocadinho a urgência do Vitória ter mesmo que deixar sair alguns jogadores, e mais à frente, nos casos mais específicos, vou explicar também o porquê do Vitória não ter podido resistir em alguns nomes específicos, porque o mercado assim o ditou. Por falar em nomes específicos, foram vários os jogadores que António Miguel Cardoso mencionou ao longo dessa entrevista, e eu perguntava quem é que foram os grandes destaques entre vendas e saídas mencionadas pelo presidente do Vitória. Eu vou explicar aqui o caso dos jogadores mais falados, nomeadamente o Alberto Costa, o Mano Silva, o Caio César, e depois o caso Wandel, que acabou por não sair, mas também foi referido e vem já desde ele ter a sua renovação até 2029. Primeiro, Alberto Costa. O presidente disse que dificilmente era um jogador que poderia ficar no plantel, porque já vinham há muito tempo a ouvir interessados e, inclusive, o presidente do Vitória falou aqui de uma forma bastante apropriada, revelando conhecimento também do que é que se fala dentro da estrutura do Vitória. Ele disse que é um jogador com um biotipo de atleta muito procurado hoje em dia e que sabiam, a partir do momento que ele surge na equipa principal e mesmo na equipa B, que era um jogador que dificilmente ia ficar no Vitória. Não disse se esperava ou não que fosse para um clube tão grande como a Juventus, mas foi facilmente explicado. Depois, Mano Silva, teve a ver muito com a vontade do jogador. Havia várias propostas, confirmou o presidente do Vitória, mas a ida para o Benfica teve muito a ver com a vontade do jogador, mas também coincidiu com a melhor proposta que o Vitória recebeu. Foi do Benfica, o valor que o Vitória encaixou foram 12 milhões de euros, que podem chegar aos 14, e segundo o presidente do Vitória, esta foi mesmo a proposta mais alta, e depois explicando também que há um teto salarial no Vitória, em que o Vitória já não pode ceder esse teto salarial para satisfazer os jogadores, e obviamente equipas como o Benfica rapidamente conseguem convencer o jogador com salários muito mais altos, e a vontade do jogador, a melhor proposta e o melhor salário que o jogador ia receber, foi impossível de ter Mano Silva no Vitória. E depois a questão Caio César, que provavelmente foi a das mais criticadas por parte dos adeptos, e o presidente explicou que houve várias partes no negócio que explicam um bocadinho esta saída do Caio César. Primeiro, o ano passado o jogador estava emprestado pelo Curitiba, o Vitória não teve capacidade financeira para exercer um novo empréstimo até ao final da época passada, tendo que deixar o jogador sair para o Curitiba. Isto foi explicado pelo presidente.
O Vitória tentou de novo o empréstimo no início da época, mas devido ao negócio do ano passado não ter corrido como esperavam as duas partes, sobretudo o Coritiba, o Coritiba ficou um bocadinho melindrado com a situação e dificultou muito o empréstimo para esta temporada, obrigando o Vitória a pagar mais caro o empréstimo que estava a acontecer neste início de época. Tudo isto levou a que o jogador ficasse mais caro, o Vitória teria menos margem no negócio e para o vender ao Al Hilal, depois da proposta que surgiu, irrecusável, sobretudo em termos salariais, como já expliquei do lado do Manu, o jogador foi ganhar 10, 12 vezes até mais do que ganhava no Vitória. Era impossível o Vitória cobrir estas exigências do jogador que já estava a forçar há muito tempo para sair, porque havia mais propostas, algumas de 6, outras de 7 milhões, foi isso que disse o Presidente. Entretanto, chega a proposta de 9 milhões do Al Hilal, com um salário para o jogador 12 vezes superior. Foi impossível, disse o Presidente do Vitória, parar esta transferência. Foi o Vitória a fazer um investimento de cerca de 4 milhões e 200 mil euros na aquisição do passe do jogador ao Coritiba. Portanto, o Vitória dos 9 milhões teve que investir 4 na aquisição do jogador. Portanto, fica aqui com quase metade deste valor de lucro. E foi muito por aqui que explicou, sobretudo, a capacidade dos outros clubes em termos salariais e a necessidade premente do Vitória vender. E depois há aqui ainda o caso do Andel, que eu gostava de englobar neste tópico, porque Andel renovou ontem, esta quinta-feira, até 2029 e esteve quase para ir para o Milan, esteve quase para ir para o Futebol Clube do Porto. O Presidente não falou em nomes de clubes, mas confirmou que houve abordagens e propostas, não cedeu essa saída e decidiram premiar um jogador que já merecia há muito tempo, disse o Presidente, uma melhoria salarial, e foi sobretudo para isso que renovou até 2029. A frase do Presidente disse que é um atleta de excelência e um dos capitães da equipa, alguém que é um exemplo para o grupo, e portanto esta melhoria salarial que consideraram fundamental para que Tomás Andel ficasse satisfeito no Vitória. Deixando agora de parte a questão das saídas e também da renovação de Andel, passamos agora para as entradas. Foram vários os nomes: Benny Mukendi, Felipe Relvas, Vando Félix. O Presidente, nessa entrevista, detalhou alguns dos valores. Achas que há alguma surpresa? Não diria surpresa, porque o valor foi divulgado, diria-se até mais um investimento alto do clube. Confirmou-se o valor de Benny Mukendi, 3 milhões de euros, mas por apenas 80% dos seus direitos desportivos ou direitos económicos. Mas o Presidente do Vitória disse que não tem qualquer dúvida que é um investimento para o clube e que será rentável. Foi esta a afirmação do Presidente, dizendo que foi muito difícil a negociação com o Casa Pia, que nunca cedeu por saber o valor do atleta, mas disse que o atleta vai trazer muita competitividade ao clube e que vai ser rentável. É uma confiança que o Presidente tem. Depois aqui foram detalhados os valores das outras contratações, algumas já falaste. Vando Félix, 1 milhão de euros por 75% do passe. O Marém Baló e o Everton não custaram nada, vêm apenas por empréstimo, mas o Vitória tem depois a opção de compra no Úmar de 850 mil euros, no Everton Santos de cerca de 2 milhões de euros, mas por 100% dos direitos. E o Filipe Relvas houve um investimento de 700 mil euros, que pode chegar até a 1 milhão e 100 mil euros, mais ou menos. Portanto, contas feitas, o Vitória investiu neste mercado 5 milhões de euros, que poderão chegar, se exercer as opções de compra, aos 9 milhões de euros, o que dará um balanço positivo quase de 20 milhões de euros neste mercado de janeiro, o que é extraordinário para uma equipa como a Vitória e para um Presidente que tinha como grande bandeira a reestruturação financeira do clube e que parece estar a acontecer. Na última pergunta para este tema do dia, no fundo é um resumo de toda a conversa e deste mercado do Vitória. Financeiramente, qual é o quadro em que o clube se encontra? Este encaixe de cerca de 20 milhões de euros, o saldo positivo entre vendas e compras de 20 milhões de euros, parece dar uma ajuda enorme ao clube. O Presidente tem uma frase importante nesta entrevista, diz: é a fase de maior desafogo e agora é possível pensar a médio prazo no Vitória. Algo que até aqui parecia ser quase uma gestão de dia a dia e deixou a entender em várias afirmações que tem que o Vitória tinha muitas dívidas e continua a ter e que estava a ser difícil fazer face a essas dívidas. Uma das quais foi referenciada pelo Presidente do Vitória, era ao Benfica por Alfa Semedo, e o Vitória foi adiando durante 3 anos o pagamento dessa dívida alta ao Benfica por Alfa Semedo, o médio que jogou no Vitória. Muitos elogios do Presidente do Vitória a Rui Costa, que disse que foi sempre muito compreensivo e muito atencioso com o Vitória, tendo paciência
durante estes últimos 3 anos e agora o Vitória conseguiu, finalmente, depois deste encaixe financeiro, pagar essa dívida e disse António Miguel Cardoso que pagou a muitos outros fornecedores a quem devia e, portanto, é uma fase de maior desafogo do Vitória, deixando a entender que não está tudo bem nas contas do Vitória, sendo esta uma grande bandeira de António Miguel Cardoso no seu mandato, que agora vai terminar, que foi a reestruturação financeira. Parece que teve aqui em janeiro quase a cereja no topo do bolo com este grande encaixe, fruto desta valorização enorme, sobretudo na Conference League, que parece ter sido uma jogada estratégica perfeita, investir no plantel ou não vendendo os jogadores importantes no plantel para chegar à Conference League, valorizar os jogadores, vender por mais caro Perdão. E fazendo um encaixe financeiro muito importante que permite ao clube respirar um pouco melhor. O tema do dia está disponível em todas as plataformas, de segunda a sexta-feira, e para além disso o 00 traz uma grande novidade para todos os seus leitores. Agora pode receber as nossas notificações no seu smartphone. Saiba mais no 00.